Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. Aproveito a oportunidade para parabenizar toda a equipe da nossa querida rádio pela comemoração do seu jubileu, pelos seus 50 anos de fundação e funcionamento ininterrupto, levando a mensagem espírita a milhares de ouvintes. O nosso tema de hoje é laços de família, corporal e espiritual, e tomamos por base o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 8, que fala da parentela corporal e a parentela espiritual. Iniciaremos lendo alguns parágrafos do tema exposto por Allan Kardec no citado item 8, para iniciar as nossas reflexões sobre o tema. Diz ele: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. E então perguntamos, queridos ouvintes, o que é família na visão espírita? A doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Joana de Ângeles, em seu livro Constelação Familiar, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco, afirma que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas, e que, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Levando em conta as experiências da vida na Terra, não podemos deixar de ressaltar
a importância da família corporal para o progresso do espírito, como vemos nas reflexões em O Livro dos Espíritos referentes à necessidade da encarnação. Diz o texto: os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e de expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. As provas são obstáculos naturais e impulsionadores do progresso. Já as expiações são provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete, decorrentes de um endividamento maior. Ressaltamos ainda o culto aos antepassados, através da árvore genealógica, cuja importância poderia ser enfraquecida pela lei de reencarnação e abordada pelo codificador nas seguintes perguntas de O Livro dos Espíritos. Pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou? Responde os Espíritos: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Pergunta 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Esclarece os espíritos. Ela os distende, não os destrói. Fundando seu parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Na pergunta 206, ainda indaga Kardec: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, ser-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? E respondem então os espíritos: de modo nenhum. Todos os homens devem considerar-se ditosos por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedem um dos outros, nem por isso menos afeição consagram os que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Em todos os tempos, o culto dos antepassados marcou o histórico de todos os povos da antiguidade. Prova disso é que ainda hoje, em vários países, essas homenagens aos representantes da árvore genealógica familiar são realizadas mantendo uma tradição muitas vezes contestada por algumas religiões, que negam a possibilidade de contato com os entes queridos que partiram para a vida espiritual. Exemplo disso encontramos na Wikipédia na seguinte informação: o Dia de Finados, ou Dia de Muertos, como dizem em espanhol,
é uma das maiores festas populares do México e todos os anos leva milhões de pessoas a fazerem homenagem aos amigos e parentes mortos. Segundo a crença local, durante o feriado as almas dos parentes falecidos regressam à casa para conviver com os familiares vivos e para aproveitar as oferendas feitas. A celebração, segundo o site do governo, é uma mescla entre a tradição católica europeia e a cultura dos povos pré-hispânicos. Com a chegada dos espanhóis e o início da colonização, que buscou impor o cristianismo, acabou ocorrendo um sincretismo religioso. Diante dessas informações, perguntamos então, queridos ouvintes, o que é família espiritual? Vamos buscar a resposta inicialmente nas observações do espírito Clarencio, no livro de André Luiz intitulado Entre a Terra e o Céu, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 33, que assim define: a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo que revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, assevera que os espíritos reúnem e formam famílias induzidos pela identidade de progresso moral em semelhança de gostos e afeições. Procuram-se originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas peregrinações ficam temporariamente separados, mais fortes se reencontrarão felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receber conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, às vezes, perturbações no ambiente, mas aí é que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará. Como vemos, a parentela espiritual é mais ampla, formada pelos laços de simpatia, progresso moral, semelhança de gostos e afeições, formando assim famílias homogêneas. Mas Santo Agostinho também ressalta a importância dos projetos espirituais, onde muitas vezes espíritos de diferente estágio de progresso espiritual encarnam junto destes espíritos simpáticos, para que estes o auxiliem a progredir mais rapidamente. Podemos notar no plano físico o resultado destes projetos no campo da evolução. No primeiro exemplo, espíritos necessitados de evolução reencarnando no seio de uma família formada por espíritos mais evoluídos. Mas também pode acontecer o oposto, quando espíritos mais evoluídos reencarnam em família de espíritos menos adiantados, justamente para trazer um impulso evolutivo para aquela família. Santo Agostinho ainda nos mostra um outro objetivo da reencarnação, onde a família tem capital importância no processo de reajuste e reaproximação dos espíritos. Vamos ao texto. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz.
Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A algum dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade lhes desperta do íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Eles hesitam, vacilam agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem as forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Nestes arranjos, que somente a providência divina permite acontecer, a família espiritual se estende com os espíritos desajustados, reencarnando na mesma família pais, mães, filhos, irmãos e outros laços que permitam a convivência, auxiliada pelo esquecimento do passado, na reconstrução dos bons sentimentos recíprocos, destruindo assim os ressentimentos e animosidades do passado. E completamos com as observações de Allan Kardec no item 19 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: a união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando de alguém cujo caráter, melhor dizendo, gostos e pendores, nenhuma semelhança apresentam com a dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes se dispensam, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. E voltemos à exortação de Santo Agostinho diante dessa possibilidade oferecida pela misericórdia divina, quando diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma.
tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu? Imperfeita intuição do passado se revela, da qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Queridos ouvintes, quantas possibilidades nos oferecem a família em sua formação corporal e espiritual. E nesses tempos de pandemia, quando tantas famílias passaram pela experiência da partida de seus entes queridos, o quanto é consolador saber que continuam vivos, que nos veem e ouvem, que continuam ligados a nós pelos pensamentos e pelos sentimentos de amor que nos uniram durante a existência terrestre. E para fortalecer essas reflexões, trago a mensagem de Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Eles Vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem consolo, inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação, conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos clementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quanto não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre. Sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateais a lousa ou lhes enfeitas a memória, perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da existência no plano material.
Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Com esta bela mensagem encerramos o nosso programa, desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Fiquem com Deus, continuem com as medidas preventivas diante da pandemia e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.